Essa semana comemoramos o Dia da Consciência Negra, o dia de Zumbi dos Palmares, de Abdias do Nascimento, dia da Benedita da Silva, de Conceição Evaristo e tantas outras personalidades importantes da luta pela emancipação do povo de origem africana no Brasil, né? Lembramos que essa luta é uma luta antiga, né, e que o Brasil traz até hoje essa marca forte da escravidão. Joaquim Nabuco mesmo, um homem da elite do Império, chegou a dizer que a marca, a sombra da escravidão se prolongaria por mais de um século depois da abolição da escravatura. Infelizmente ele errou na conta, porque ele continua se prolongando. E podem me perguntar, mas o que você, ex-ministro das Relações Exteriores, tem diretamente a ver com isso? Não, primeiro eu acho que há uma grande importância, eu acho que é uma coisa que é preciso que os brasileiros, inclusive as forças progressistas no Brasil, percebam que a desigualdade, que é talvez o pior mal da sociedade brasileira, ela tem uma fortíssima dimensão racial. A gente pode ter uma explicação, que é social, mas na realidade essa dimensão racial é muito grande. E houve um trabalho muito forte nos governos recentes, sobretudo do governo do Lula, do governo da Dilma, em função não só das medidas sociais outras, mas as específicas de acesso à universidade, que começaram a mudar essa situação. Uma situação que eu vi no Itamaraty, o primeiro embaixador de carreira negro, realmente negro, assumidamente negro, foi promovido na última promoção do governo Lula, porque não podia ter sido antes. Houve outros, talvez, que poderiam ou não ser considerados negros, talvez hoje em dia se considerem, mas que fizeram sua carreira sem que isso fosse uma marca. Mas o primeiro que realmente, filho de um contínuo, foi promovido na última promoção do governo Lula. Coincidentemente, foi quando também o Itamaraty, isso é muito importante para quem quer olhar tradições e quer ver as coisas, o Itamaraty criou um sistema primeiro tinha um sistema de bolsas, que foi muito reforçado durante o governo Lula. Não foi criado o governo Lula, era anterior, mas foi reforçado. E segundo, foi o primeiro ministério a criar cotas para, pelo menos, a primeira fase, enquanto isso não era ainda lei, para a primeira fase do exame de seleção de diplomatas. Então, e essas coisas foram muito importantes, porque eu tenho testemunho, colegas meus, jovens colegas negros, que ainda eram tratados assim, às vezes visitavam o museu, dava cadeira para todo mundo e não dava para o negro porque achavam que era segurança. Então esse preconceito está muito imbuído ainda a sociedade brasileira é muito imbuída dos preconceitos e essa é uma luta muito importante que tem que ser vencida. Mas esse rapaz, por exemplo, me dizia algo interessante, assim, o mais importante das bolsas e do auxílio não era tanto quanto a gente ia ganhar. O pai dele acho que era dentista das Forças Armadas até. Era saber que ia ser bem aceito. Então essa é uma mudança. O primeiro, agora veja quanto tempo, desde Joaquim Nabuco, o primeiro embaixador de carreira, o Jânio Quadros nomeou um de fora, assumidamente negro, afrodescendente, foi na última promoção do governo Lula. Nem poderia ter sido antes, a não ser que todas as regras fossem quebradas e isso não era possível fazer. Então a gente vê como esse preconceito existe. E essa luta contra o racismo no Brasil, que é tão importante, que levou à criação do Ministério da Igualdade Racial, ela é uma luta que tem uma dimensão internacional. Isso é muito relevante quando se olha a política externa brasileira. Eu me lembro, logo depois da saída da presidenta Dilma, houve uma onda muito grande para fechar embaixadas na África. Realmente o governo Lula criou ou recriou, porque algumas já tinham existido, cerca de 17 ou 18 embaixadas, já existiam outras tantas, então o Brasil ficou com 35 ou 36, não me lembro o número exato, de embaixadas na África, total de 54 países. Então, e aí um jornal tratando assim com naturalidade a questão, dizendo assim, não, vamos fechar as embaixadas, porque o Brasil tem mais embaixadas na África que a Alemanha, né? Como se na realidade a população alemã, metade da população alemã fosse de origem africana. Então essa falta de percepção na sociedade brasileira da sua própria origem, está certo que tem também outro lado, temos um ramo ibérico importante, eu mesmo sou descendente de espanhóis e portugueses, mais diretamente também de indígenas,
Mas a matriz africana é muito importante na nossa cultura, no nosso modo de ser. Enfim, não vou entrar aqui no óbvio, nem fazer uma sociologia barata, mas é obviamente muito importante. E tem uma dimensão internacional importante, que foi o nosso relacionamento com os países africanos. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os ministros da igualdade racial, Matilde Ribeiro, Edson Santos, Eloy Ferreira, que foram os três que conviveram comigo na época em que eu fui ministro das Relações Exteriores. E é uma coisa interessante que a Matilde Ribeiro, uma vez, quando já não era ministra, me disse, e que me tocou muito, porque ela disse, talvez tenha sido o melhor elogio que eu recebi em relação à política africana. Disse assim, que a política externa do Brasil foi importante para o movimento negro interno no Brasil. Então a política externa teve esse reflexo. Então, quando vem esse período de mudanças, algumas traumáticas, né, de revisões, de mudanças de paradigma, porque, vejam bem, há de fato uma mudança de paradigma. O que está anunciado hoje é muito mais... É uma ruptura muito maior em relação a tudo do que entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique. Nós, obviamente, não fomos idênticos, eu mesmo acentuei muitas diferenças, né, que havia, mas se você for olhar a matriz geral da política, talvez a intensidade não, mas a matriz geral não era de respeito às Nações Unidas, ao multilateralismo, solução pacífica de controvérsias. Isso faz parte de uma tradição brasileira que independe até da ideologia do partido que está no poder. E também a busca das relações com a África. De certa maneira, se nós formos buscar a história, obviamente houve movimentos importantes, sobretudo no início dos anos 60, né, com os governos democráticos do Jânio, que caiu, mas começou esse movimento, e depois do Jango, e depois ficamos meio parados porque os governos militares ficaram meio hipotecados a Portugal salazarista. Só muito adiante, ainda no governo militar, o presidente Geisel começou a tomar atitudes que, como o reconhecimento de Angola, que quebrou, digamos assim, esse gelo que houve nas relações entre o Brasil e o continente africano. Não era um gelo absoluto, mas era um gelo. E daí em diante as coisas foram melhorando. No governo Sarney, se realizou a primeira reunião com países de língua portuguesa, que foi uma maneira também de aproximar o Brasil da África. E, obviamente, no governo Lula houve toda essa expansão. Talvez um dos momentos mais notáveis, que foi relembrado já por várias pessoas, agora a propósito do Dia da Consciência Negra, a visita. Eu estava com o Lula o tempo todo, no carro, o tempo todo com ele também, quando ele pede perdão pela escravidão na Ilha de Gorré. Talvez tenha sido um dos grandes momentos emocionais, emotivos da diplomacia brasileira, da diplomacia presidencial brasileira. Um momento tão emotivo que eu diria que até os jornalistas, não que os jornalistas não tenham sentimentos, mas que os jornalistas que estavam lá para cobrir choraram. Vários choraram com o discurso do Lula, com a belíssima, com a entoação da canção pelo Gilberto Gil, e com o próprio discurso também, muito bonito, que eu me lembro da época do presidente do Senegal. Então, o Lula visitou, sei lá, quase 30 países, ou 30 visitas, melhor dizendo, quase 30 visitas à África. Eu, segundo me foi escrito por um dos meus sucessores, fiz 65 viagens à África. Tudo isso tem um sentido, e não era um sentido puramente retórico, ou um sentido puramente, que já não seria pouco, emotivo, mas era também um sentido muito, muito prático de ajuda aos países africanos, também de negócios importantes para o Brasil. O Brasil quintuplicou o seu comércio com a África em poucos anos, não, passou a ser... As pessoas pensam assim, a África coitadinha. Não tem isso. A África, se ela fosse tomada como um país isoladamente, teria sido, durante uns anos lá finais, que eu me lembro do governo Lula, o nosso quarto parceiro comercial. Vinha atrás dos Estados Unidos, naquela época da China, melhor dizendo, China, Estados Unidos e Argentina. Em seguida, seria a África, na frente da Alemanha. Então, também teve todo esse lado positivo, muito de comércio, de investimentos, etc. Mas também teve um lado de solidariedade muito forte, né? Fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique,
ajuda na questão agrícola, sobretudo no algodão pela Embrapa, na costa ocidental da África. Eu mesmo fui lá colher umas primeiras amostras de algodão no Mali. Enfim, tudo isso nos faz lembrar situações que nós gostaríamos muito que voltassem. Não sei se era possível, é muito curioso, porque a gente ouve falar as coisas que temos ouvido de política externa, eu não ouço menções à África, não ouço menções. Bem, se a ausência de menção significar que pelo menos não vão fechar nenhuma embaixada, já é alguma coisa, porque no governo anterior houve muito essa fala, felizmente não foi cumprida essa promessa infeliz, e o Brasil continua sendo um país com uma grande presença na África, o que é importante sob qualquer aspecto. Os centros, eu me lembro, tendo sido embaixador em Genebra, na época, um pouco antes do final, mas estava mais aceso o conflito, a guerra civil em Moçambique, de ler no New York Times que o Centro Cultural Brasileiro em Maputo era uma das poucas coisas, eu acho que era a única coisa, dizia o jornal, que vibrava, que pulsava em Maputo. Enfim, eu estou dando um exemplo, poderia ter dado muitos outros, e por isso o Brasil era tão bem recebido na África. Uma vez encontrando um professor muito ilustre, que foi inclusive exercer um alto cargo na Conferência de Biodiversidade, mas que nessa época era professor em Harvard, ele disse uma frase maravilhosa, que eu diria poderia ser o slogan da nossa Agência Brasileira de Cooperação, em outros tempos, né? Em que ele dizia: para cada problema africano existe uma solução brasileira. Vejam bem que poder brando, que soft power o Brasil tem. Alguém está pensando nisso? Não vejo. Eu vejo as pessoas pensando em invocar raízes puramente ibéricas, com uma visão semiteológica da política externa. Eu espero estar errado, espero que isso não se confirme, espero que essas coisas todas tenham sido só falas de momento. E reitero aqui, nesse dia tão importante, quer dizer, nessa semana em que se comemorou um dia tão importante da consciência negra, temos que lembrar que a África, como dizia, aliás, um estadista do Império, né, não absolutamente conservador, a África civilizou a América, porque foram os africanos, em grande medida, que construíram, com trabalho escravo inicialmente, que construíram esse país que nós temos.